tarde, ouvintes da nossa Rádio Destaque. São 5 horas e 44 minutos em Esteio, aqui nos nossos estúdios na rua Coronel Teodomiro Porto da Fonseca, 134, bairro São Sebastião, Esteio. Os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo nosso site destaque.tv ou aqueles que estão nos acompanhando pela nossa live no Facebook, Jornal Destaque. Tá? Eu sei que já tem alguns comentários através da nossa live, podem curtir, podem comentar, enfim, podem perguntar também. Programa Falando no Ar desta segunda-feira, 16 de abril de 2018. Hoje eu tenho a satisfação e a honra de ter aqui nos nossos estúdios pela primeira vez Lucas Brucker. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? O Lucas tem uma trajetória ligado à musculação, ao fisiculturismo, tá? É franqueado, porque não tens uma franquia ainda, da intensidade máxima. Fui franqueada. Foi franqueado, mas conhece como é que funciona esse segmento e vai contar um pouco para nós dessa questão, dessa trajetória, o que é bom, o que não é, o que mudou. Então aqui já tem alguns comentários, o Rubem Cristi Júnior, olha o Lucas, meu amigão aí, tá? O Rubem Cristi Júnior, te conhece. Sei quem é. Bom, como é que tu começou nessa vida do fisiculturismo, da musculação? Cara, eu costumo falar que eu sempre fui atleta, né? Então, porque eu joguei futebol. Deixa eu só empurrar aqui. Joguei futebol desde dos 5 aos 16 anos de idade, joguei futebol, né? Então, fui campeão paulista no interior de São Paulo, com um time do interior de São Paulo, de Limeira, o Inter de Limeira. Depois, Minas, fui campeão mineiro com o Tupi, da cidade de Juiz de Fora. Fui campeão no México com a seleção sub-15, seleção brasileira. Fui convocado para a seleção sub-15, a gente foi lá, disputou um torneio, foi campeão, torneio Coca-Cola. E aí depois, quando eu voltei de lá, algumas portas se abriram. Tá? Então, quando eu estava completando 16 anos, eu estava em Belo Horizonte, eu ia assinar um contrato bom com um clube grande lá, que é o Cruzeiro. Na época, isso início de 99, bem inicinho do ano de 99, assim, eu ia assinar um contrato muito bom, ia ser muito bom para mim, para minha família. Sim. E tal. Mas, na semana da assinatura do contrato, meu pai já estava com as passagens todas para ir para lá. E ele ia chegar no sábado e na quinta-feira eu quebrei o pé lá. Então, foi um azar, assim. E aí, claro, o clube não assinou o contrato, né? Já estava começando a temporada e tal. Eles não deram uma brecha, não. Vamos resolver esse problema. Não, eles não assinaram o contrato porque daí eles precisavam de mim naquela temporada, eu não ia estar. Não teria como esperar a recuperação, por exemplo, 2, 3 meses, não teria como. Não, eu fiz 3 cirurgias, as 3 cirurgias foram pagas, foram todas custeadas pelo clube. Bom, pelo menos eles deram um amparo. 2 lá em BH, eu fiz daí a terceira aqui em Novo Hamburgo, depois os 6 meses de físio aqui em Novo Hamburgo, tudo pago pelo clube. Mas quando eu me recuperei, um ano quase depois, eu tentei voltar, mas não. Aí pediram para aguardar uma próxima oportunidade. Tá? Mas foi aí que eu iniciei na musculação, né? Eu pesava 45 quilos na época. Eu era muito magro. Demais. Magro. Muito magro. 45 quilos, eu tenho 1,69 m. E eu sempre, na verdade, jogava futebol, mas sempre fui aficionado por fisiculturismo, assim, né? Desde pequeno eu sempre curtia, assim, né? Os caras grandes, sempre cultuava os caras com físicos grandes, assim, sempre curtia. Né? E comecei na musculação por conta da fisio, né? A fisioterapeuta pediu para eu fazer musculação para reforço muscular, porque eu era muito fraco, muito magro, e eu precisava reforçar a musculatura para também proteger ali o tornozelo onde eu tinha quebrado, né? E aí comecei em 99, finalzinho de 99, ali eu comecei a musculação mais voltada para fisioterapia, e ali por meados de 2001 que eu comecei a musculação mesmo com esse intuito aí de botar um shape, que a gente fala hoje, né? De crescer. Então, em 2003, eu iniciei nas competições de força, de basismo, que a gente fala, o powerlifter, né? Eu comecei a competir no Power Bíceps, que é um movimento de rosca direta. Em 2003, eu competi aí e depois não parei mais, não. Então, eu treino desde 99, quando eu comecei a fazer musculação para fisioterapia, até hoje eu não parei mais de fazer musculação, né? Então, de 45 quilos, hoje eu peso
Eu estava pesando 110, 111 aí há umas 2 semanas atrás, eu dei uma baixadinha, eu devo estar com 108 agora por aí, mas eu já pesei 107 com uma qualidade boa, já competi. De músculo, não é de gordura. Sim, claro. A gente fala, ele está com 1,65 m com 108, não, mas é de músculo. Não é, sim, o shape é bem diferente, né? Então, eu já competi com 90 quilos, depois competi mais no levantamento de peso também, né? Levantamento de terra, supino, agachamento. Sempre tive bastante força, isso me ajudou bastante a construir uma base boa para o fisiculturismo. Então, eu nunca fui imediatista, nunca tive pressa também. Eu comecei a treinar em 99, eu fui competir a primeira vez em 2015, porque foi só ali que eu me senti pronto para foi competir. Um tempo bem... Foi quando eu competia nos mais de 10 anos. Mais de 10 anos. 15 anos quase. Então, eu me senti pronto ali, né? Eu sempre pensei, eu vou competir, quando eu for competir a primeira vez, eu quero competir e ser campeão, né? Acho que todo mundo quer isso, né? Até porque não era a tua profissão também, tu não usava aquilo ali como tua profissão. Não, né? No Brasil hoje é bem complicado tu usar o fisiculturismo como profissão, né? Todos os atletas aí, aqui no Brasil hoje, amadores, vamos dizer, eles têm que custear todas as suas despesas do bolso, né? E é um esporte caríssimo. Caríssimo. Pois é, eu ia chegar nesse ponto aí, a questão do valor, quem quer praticar, quem entra nesse universo. Cara, hoje o nicho ele tá bem maior, assim, né? Hoje categorias, a gente fala, né? Lá atrás, bem atrás, as categorias eram bodybuilder. Eram caras grandes e musculosos, e quanto mais volume e mais qualidade, melhor. Referência, Arnold Schwarzenegger. O Arnold já era uma referência. Depois, o Arnold ainda era uma década de 70, 80 ali. Sim, ele era uma referência mais parecida com as referências de agora até. Porque se tu for olhar, porque depois quando chegou a geração 90, que a gente já mudou um pouco. Mudou, que daí chegou a geração freak, né? Com Ronnie Coleman, com Dorian Yates, aquela galera ali, Jay Cutler e outros também, né? Eu falei, os nomes que eu falei são dos campeões, mas tem outros também, né? Kevin Levrone, que não foi campeão, Flex, essa galera aí. Daí a geração freak, que daí é os caras gigantescos mesmo, né? Monstros, que são os caras que eu admiro. E daí entra também nessa leva a questão do anabolizante. Sim, tu entrou nesse segmento, teve a tentação de usar isso? Sempre, cara. Hoje eu trabalho com consultorias, eu atendo muita gente aí. Eu tenho bastante seguidores também, por causa do canal do YouTube, por causa das redes sociais, que eu tenho bastante seguidores. Então, querendo ou não, hoje eu sou formador de opinião nesse meio. Então, a gurizada hoje me procura, né? Principalmente eu tive loja também, a galera ia na minha loja me procurar, a galera me procura, me convida para fazer treino com eles e tal. E o intuito da galera mais nova, sempre quando me procura, é que eu passe para eles alguma informação referente ao uso de recurso ergogênico, de anabolizantes, né? Mas eu tenho, quem me conhece sabe que eu sempre passo a real, então eu falo para a galera assim, cara, não é o... Claro, hoje tu não vai competir, tu não vai chegar num nível competitivo de bodybuilder sem o uso, tá? Mas não é ele, não tem uma fórmula mágica ali dentro daquele frasquinho ali que tu vai tomar e tu vai conseguir ter os ganhos que eu tive, de 45 para 100 quilos do dia para a noite, isso não vai acontecer. Tanto que tu levou praticamente 15 anos. Isso mesmo, então a galera, e tem uma galera aí que acredita nisso e põe isso em prática e paga o preço. Tá? Paga o preço. O que a gente mais tem visto aí é a galerinha nova, aí, cheia de colaterais, que tem uma carreira curta no fisiculturismo, né? Começa muito bem, começa lá em cima, assim. Tu vê um cara hoje começando a competir com 22 anos, gigantesco. Daí, quando o cara espera passar 2, 3 anos, cadê o cara? Sumiu, desapareceu? Aquele cara era bom, por que eu não vejo mais ele, né? O que aconteceu com aquele cara? Ele tá lá fudido lá, teve problemas. Teve um caso agora recente do Dallas, que era um cara, 26 anos, ele estava competindo já no Mister Olímpia, com 26 anos, mais de 120 quilos seco, e acabou morrendo, caindo com a cara dentro do prato. Tá? Então, por quê? Abuso. Né? O que acontece? Eles querem atingir os objetivos deles a curto prazo. Eu uso como exemplo um cara, que é o Dexter Jackson. Ele é um fisiculturista que está ativo hoje, né? Do tempo da década de 90 lá, ele desde a década de 90 vem competindo, né? Então na década de 90 muitos se aposentaram. Jay Cutler, Dorian. Sim. E ele continua. Até porque já estão com mais de 50 anos, né? Nessa média aí. Mas o Dexter, ele também, acho que está com 49, se não fez 50, e continua competindo. Todos os anos ele está no Mister Olímpia e todos os anos ele é pelo menos top 3. Ou ele é campeão, ou ele é segundo, ou ele é terceiro colocado. Por quê? Porque o Dexter,
Lá na década de 90, quando ele olhava para o Coleman, que era o cara maior, ele olhava para o Coleman e pensava assim, eu quero ser que nem esse cara. Mas ele não pensava assim, eu quero ser que nem esse cara ano que vem. Entendeu? Não, porque se ele tivesse feito isso, se ele tivesse tentado chegar ao nível do Coleman em 3, 4 anos... Pelo caminho mais rápido? Hoje ele não estaria competindo, não seria a referência que ele talvez é. Seria até morrido, por que não? Bem provável, entendeu? Então, o Dexter hoje ele está lá porque ele não foi imediatista, né? Ele fez tudo no tempo certo e bem provável que ele continue competindo por mais uns 5 anos aí, muito bem competitivo, porque ele tem um shape incrível, né? Tanto que ele não é o campeão, mas quando tem a avaliação lá referente a condicionamento físico, né? O atual campeão é o Phil Heath, mas ele, nas vezes que ele perdeu para o Phil Heath ali, ele foi considerado com o condicionamento físico melhor que o do campeão, né? Então, para um cara de 49, 50 anos aí, está muito bom, né? Bom, nesse segmento, predominância de homem. Quando chega as mulheres, como é que é visto essa questão das mulheres no fisiculturismo? Tem uma visão diferenciada com os homens? Assim, a categoria bodybuilder feminina, né? Bodybuilder é o competidor lá do Mr. Olympia, lá, o bodybuilder é aquele cara, é o grandão aquele, né? É diferente do fitness, né? Não sei se você já viu que tem essas categorias novas agora que são fitness. Que pois tem umas novinhas, isso, que pode ser bermuda de surf, isso. Com shape mais... São até mais magros. Isso, é um shape mais de praia, assim, de surfista. Isso mesmo. Essa categoria foi criada para atrair mais atletas, né? Porque um bodybuilder hoje, se ele começar a se preparar hoje que nem eu, com 15, 16 anos, ele vai ficar competitivo daqui a 10 anos, né? Hoje tu ainda compete? Hoje eu compito ainda. Esse ano eu estou na preparação para competir no final do ano, né? Se tudo der certo. Ano passado eu fiquei fora, né? Mas então eles querem o quê? Eles precisam de gente lá competindo, levando dinheiro, levando público, né? Então eles precisavam de uma categoria onde o atleta ficasse pronto mais rápido, né? Por que se torna um esporte caro? Porque tu tem que, primeiro, a alimentação, né? Uma alimentação não é... Aí eu queria chegar num ponto. Tu não é professor de educação física? Não. Pois é. Daí tu já tem um outro foco da situação. Tu não vê aquela coisa nutricional paralela. Por exemplo, tem competidores, atletas, tanto amador quanto profissional, que tem uma certa vida desregrada. Acontece. Não vamos citar nomes. Acontece. Tu desregrada como? Na alimentação? Na questão dessa alimentação. Eu pratico, sou campeão, mas eu não sigo as regras que tem que ser. Na alimentação não tem como ele ser desregrado, porque daí o shape dele vai representar lá no palco, não tem. Isso aí é regra, né? Uhum. Tu tem que te alimentar de acordo, senão quando tu subir no palco lá vai aparecer, não tem como. Existem alguns que são desregrados na questão de descanso, né? Que o atleta primordial para um atleta de fisiculturismo é o descanso, né? Uhum. A gente já usa drogas, que a gente fala que o anabolizante, o esteroide anabolizante, ele é uma droga. Então, se tu usa essa droga aí e ainda bebe álcool no final de semana nas festas, vai à festa rave, aí usa outros estimulantes, entendeu? Não é um cara regrado nesse sentido aí, complica também. Mas esses aí geralmente não se destacam, né? Então, se tu vê hoje aí, aqui no estado, um exemplo, se tu vê os atletas que estão se destacando aí, eles são bem regrados. Dá pra ver assim, quando o cara é regrado... Como é que a mídia vê o trabalho de vocês? A questão do fisiculturismo ainda tem... A grande mídia... Fala, né? Independente, tanto a grande mídia porque existem as mídias agora voltadas mais para isso, né? Que o fisiculturismo ele começou a crescer bastante por conta, né, aqui no Brasil, ele deu um boom agora de 3, 4 anos para cá, por conta das redes sociais, né? Por conta de Facebook, Instagram, YouTube. Então, até porque também tu tens um canal no YouTube. Isso, os atletas estão tendo uma boa Como é que é o nome do canal? É Lucas Brooker no YouTube. E quem vai assistir, quem vai poder acompanhar, vai ver nesse canal no YouTube? Lá no meu canal, até o canal está meio parado, eu estou sem postar vídeos aí há algum tempo já, um mês e pouco, mas eu vou retornar.
Lá, na verdade, o canal a gente criou para o pessoal acompanhar o meu projeto, que é o Protocolo 365. É um projeto que eu iniciei junto com o meu treinador, que é o treinador Jacaré. Ele é bem conhecido aqui no estado e no Brasil também. Ele é um treinador que trabalha nesse meio já desde 83, então o tempo que eu tenho de vida ele tem de trabalho já, né? O cara é bastante experiente. E o projeto Protocolo 365, ele são 365 dias de preparação para subir no palco. Então, a gente a ideia era ir mostrando ali no canal o dia a dia, o dia a dia, semana a semana, né? As fases da preparação ali. A gente deu uma paradinha por conta de alguns compromissos meus e compromissos do Jacaré também, que a gente não conseguiu conciliar, mas a gente está retornando em breve. Mas já tem bastante coisa lá, bastante conteúdo legal, que o pessoal pode procurar lá. Então tá aí, podem ver, podem conhecer o trabalho do Lucas no canal no YouTube também. Tem alguns vídeos referentes à suplementação, também é bem legal. Hoje, qual é a importância dessa questão, e tu foi muito pontual, da suplementação, da alimentação na prática do fisiculturismo e da musculação? A gente fala do fisiculturismo pelo teu trabalho, mas a musculação, para muitos hoje, está tendo muito benefícios e muitos estão optando. A musculação não é só para quem pretende competir em campeonato de força ou em campeonato de fisiculturismo, né? Não é só para isso. A musculação ela traz, como tu falou, inúmeros benefícios para as questões, né? Musculação na terceira idade, então, hoje está em alta, né? Eu ia comentar isso, que tem muita gente na terceira idade que está optando. Sim, e tem muito... O sedentarismo, a maioria das doenças hoje aí que os idosos, problemas que eles têm aí por conta do sedentarismo, né? Ficar parado, né? Ficar parado não rola, tá? Mas, assim, quanto à alimentação que tu falou, né? O fisiculturista, o bodybuilder, a gente grande parte dos nossos resultados depende da alimentação. E a alimentação, quando eu falo, é alimento mesmo, é comida mesmo, né? O suplemento, ele entra como suplementação mesmo, bem como o nome diz. Ele é um suplemento. Então, para que serve o suplemento? Para suplementar a falta de algum alimento ali que tu não consegue. Por exemplo, eu tenho uma flexibilidade no meu trabalho, né? Como eu trabalho para mim mesmo, eu consigo estar com as minhas marmitas, eu consigo parar aqui, fazer uma refeição, mas um cara que é atleta e trabalha numa empresa, por exemplo, que tem que cumprir horário, e ele tem ali 2 minutinhos para fazer uma refeição, né? Ele não vai conseguir. Ou muitas vezes 15 minutos, como tem muitos. Se fosse eu, no meu caso, que às vezes eu como meio quilo de comida por refeição, eu faço 6, 7 refeições no dia, então eu não vou conseguir em 2 minutos comer meio quilo de comida, então daí eu uso um suplemento, uso um shake, um hipercalórico, um whey protein, alguma coisa assim, para suprir o que eu não consegui ingerir ali de alimento. Mas o ideal sempre é refeição sólida, né? Tu comer comida mesmo. É o que vai te fazer crescer, o que vai fazer tu desenvolver musculatura, tu ser um atleta. Não uma questão industrializada, a comida que se faz mesmo. em casa. O arroz, o feijão, comida mesmo. a massa, a carne. Uma coisa que é bem errada, que as pessoas têm essa visão assim dos bodybuilders, é achar que a gente come só batata doce e frango. Eles pensam, batata doce, frango e ovo. Até porque muitos postam nas redes sociais só batata doce, frango e ovo. Isso, Agora a moda é o ovo também. Com o crescimento aí, como o fitness chegou e aí deu esse boom do esporte aí, está aparecendo muito nas redes sociais. Tem muito atleta que está começando agora, a gurizadinha novinha, assim, eles gostam de postar, né? Batata doce e frango. E tu fica naquela, só batata doce e frango, eu não como outra coisa. Depois, lá no final, quando for mostrar o corpo, lá no fim, ele vai... Sem falar também que ingerindo só batata doce e frango, aí, ele vai estar deixando de ingerir um monte de micronutrientes, né? Que contém nos outros alimentos, né? Então, eu, cara, sempre comi carne vermelha, frango, batata doce também, batata inglesa, arroz, feijão, salada verde, todo tipo de salada, né, legumes. Então, minha alimentação é bem completa, assim, eu não tenho... São quantas alimentações por dia que tu faz? Quantas refeições? Quando eu estou de dieta, que a gente fala, são 2 fases, né? Que a gente fala uma fase de off, que é a fase onde a gente está crescendo, ganhando peso, onde que eu estou agora, não fica muito preocupado com definição, não está muito preocupado com definição, está preocupado com crescer. Tá? Então eu faço de 8 a 9 refeições, eu cheguei a fazer 10 refeições. Mas daí tu tem que organizar muito bem a tua agenda. Isso, a cada 2 horas praticamente. Dá menos até de 2 horas. Menos, bem menos. Eu tenho uma empresa aqui de Esteio, não vou falar o nome, mas não sei se posso falar o nome deles. Pode. Que é Natural Congelados. Ela é aqui de Esteio e eles me fornecem toda a minha alimentação, né? Então, no domingo, sempre eles me entregam lá
toda a minha alimentação separadinha já, nas embalagenzinhas, congeladinhas. Eu só tenho que pegar no congelador, colocar no micro e comer. Já está pesado, certinho. Meu treinador me passa a dieta, eu passo para eles fazem de acordo. Tá? E aí, claro, conforme eu vou chegando mais perto das competições, onde eu vou começando a limpar o shape que a gente fala, né, que é tirar a gordura, mostrar o trabalho que foi feito no off, a definição, definir. Aí, claro, a gente vai diminuindo a quantidade de refeições, vai diminuindo as quantidades de calorias, diminuindo os carboidratos, diminuindo gordura, vai jogando ali, né, aumentando a proteína. Aí vai depender muito de como que está o corpo. Né? Essa fase aí de definição vai depender muito de como foi a tua fase de off, de ganho. Se tu fez uma fase de off de ganho suja, que a gente fala, comendo porcaria junto, comendo pizza, batata frita, pizza, isso tu aí. vai penar mais na hora de tu limpar o teu shape, né? Agora, se tu fez um off limpo, daí é mais tranquilo. Michele Alves, tá parabenizando o teu trabalho. A professora Kátia Frank Ferreira também está curtindo o nosso programa, a professora Kátia aqui da Escola Caetano. Tá. Ana Maria, Danilo Lima, Tatiane Miranda, Jennifer Thaís, Lucas Souza, Gabriel Fontanella, que é o filho da nossa colega Lore Emanuela, que amanhã às 10 horas tem tenda da Lore. Tá? Elisângela Nascimento, Andressa Vieira, Luiz Paulo, todos esses estão curtindo o nosso programa. Kathleen Fernandes manda um abraço para ti, assim como o Danilo. A Raquel, muito obrigado, Raquel, pelas palavras. Tá? Semana que vem tem a estreia da Dulce aqui na Rádio Destaque, não perca. O Danilo Lima também te parabeniza pelo teu trabalho. Obrigado. Tá? Grande abraço por que jamais visto? Jamais visto uma longa história, cara. Ah, tá, porque o Rubens Christi Júnior também falou um abraço pro jamais visto. Estamos juntos. Eu tenho uma entrevista que eu dei no YouTube pro canal de um rapper aqui do Sul. A Janaína Maraula de Porto Alegre também. Que eu conto essa história do jamais visto aí. Se vocês quiserem olhar lá, tá no canal do B Dinamite. Entrevista jamais visto. Lá eu conto a história de jamais visto. É bem longa, assim, mas é uma tá. Então vocês veem no YouTube, no canal no Lucas, que vocês vão saber. Vocês vão entender o porquê que é jamais visto, o porquê tudo isso. Tá? São 6 horas e 7 minutos em Stay, programa Falando no Ar, desta segunda-feira, 16 de abril de 2018, hoje com fisiculturista e atleta, competidor, Lucas Brucker, aqui de Esteio, da nossa cidade de Esteio. Mas tu não é natural de Esteio. Sou natural de Novo Hamburgo. Eu moro em Esteio. Mas e como é que tu foi parar lá em São Paulo, no Inter de Limeira, e depois tu quase foi para Minas? Não, eu joguei em Minas, fui campeão. Tu foi campeão, jogou na seleção, sub-15. México, joguei na Tailândia também, uma época. Como eu falei, dos meus 5 anos de idade até os 16 eu só... Mas tu entrou porque tu quis ou por pai ou a mãe futebol? Vai? No isso. Futebol não, no futebol foi porque eu quis mesmo, sempre gostei de jogar bola. Desde pequeno, assim, gostei de jogar futebol. Eu morava lá, meu pai mora lá até hoje, né? Bairro Rondônia, Novo Hamburgo, que era do lado do campo do Farroupilha. Então ele tinha mesmo lá aquela questão toda, meu avô jogava no clube, então estava sempre envolvido, né? E aí não teve como fugir. E essas experiências que tu teve na Tailândia? Não, no México? México, fora do país que eu joguei, foi no México e Tailândia. Isso tu tinha que idade? Tailândia foi complicado. Tailândia eu tinha 14 para 15. Nossa, como é que é a cabeça de um adolescente de 14, 15 anos na Tailândia, num país completamente diferente, uma língua pior ainda? Bem complicado. A gente foi, e até porque quando a gente foi para lá, assim, a gente tinha ideia, o que nos foi falado era para ser uma coisa, e a gente chegou lá, tudo diferente, né? O clube não tinha a estrutura que disse que teria, não nos forneceram o que falaram que ia nos fornecer, né, que era a estadia, o local para ficar, as alimentações todos os dias, né, pelo menos café da manhã, almoço e jantar. Né? Então acabou que a gente teve Então vocês caíram num golpe, uma espécie de um golpe. Teve que retornar até. O clube era bem... Não deu nem para conhecer a Tailândia, nada. Não. A gente chegou, ficou lá um tempo e já teve que voltar. O Lucas Souza, este me representa. Lucas Souza é um amigo meu aí de A Raquel Anjos te parabeniza, bate palma pro teu trabalho, para tua trajetória aí. Então tá aí, podem comentar, podem
De criticar não precisa, porque a gente já está cheio de crítica. Crítica bastante. Não, mas podem Mas comentar. crítica é bom, cara. Eu gosto das críticas, viu? Não, toda crítica é sempre muito bem-vinda. É sempre muito bem-vinda, até para a gente mesmo melhorar como pessoa, Claro, com como certeza. ser humano. Tá? Bom, a gente tinha falado da questão da musculação para a terceira idade. Hoje se tem mais adepto para isso, mas poderia ter mais. Né? Poderia, porque ainda existe muito mito assim, em cima da musculação. Isso. Ainda existe, tanto para a terceira idade quanto para jovens, né? Crianças, né? Ainda se acredita que a criança vai ter atrofia se ela começar a fazer musculação muito cedo, que ela vai deixar de crescer, isso não existe, isso aí. Já ouvi esse comentário. Se tu for pesquisar mesmo a fundo, por isso que eu falo sempre para a galera assim, ó, pesquisa, busquem não somente uma ou duas fontes de informação, tentem pegar várias fontes de informação, claro, com bastante cuidado também, porque hoje quando tu joga alguma coisa no Google, ele te parece mil, e aí tu tem que saber filtrar. O mundo está dentro deste computador, mas aparecem coisas que tu pode acreditar como não. Um exemplo é os esteroides, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Isso. Na época, quando eu comecei a musculação, tudo era muito oculto, né? Tu chegava eu era pequenininho, 45 quilos, magrelo, 50 quilos, eu jogava num cara que era grande na academia, para puxar um assunto com ele jamais falaria comigo sobre isso, né? Aquela coisa, o cara, não, tu teria que treinar na academia durante um ano, mais ou menos, ser amigo do cara, mostrar para ele que tu merecia essa informação, para daí ele começar a falar contigo a respeito disso, né? Para te comprar isso também era complicado, né? Então, isso vinha de fora, ou era na farmácia, tinha que ter receita. Hoje não, cara, hoje tu chega na academia, hoje é muito mais pergunta fácil. para qualquer cara, menor que tu até, o cara que começou a treinar ontem, ele te dá um treinamento sobre o uso de esteroides anabolizantes, te passa lá onde tu comprar, até te vende, né? E aí, por isso que as pessoas estão hoje aí tendo problemas, né? Se ferrando. Não, eu tanto que já ouvi até comentários de academia que pode se tornar até estéril quem faz musculação. Eu digo, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se tu usa anabolizante, tudo bem. Agora, se tu pratica sem isso, não tem motivo nenhum. Pelo contrário, só traz benefícios à musculação. O uso de esteroides, na verdade, ele tem que ser restrito a atletas. Não tem por que tu fazer uso disso se tu não é atleta, tu não tem esse objetivo de ser um atleta, né? Porque, e eu vou falar assim, bem francamente, nós atletas, nós usamos bem menos do que a gurizada pensa que a gente usa. Sim. Né? Na cabeça deles, né, eles pensam que a gente come um pouquinho e usa um montão de esteroides. Na verdade é o contrário, a gente come um montão, treina um montão, descansa um montão e usa um pouquinho. O treinamento mais ou menos é quantas horas? Também aquela coisa, pratica essa atividade física, fica o dia todo, 8 horas numa academia. Não. O treino para fisiculturismo, para quem quer crescer, para quem quer desenvolver músculos, quem quer criar músculos, ele tem que ser bem curtinho, né? Meu treino ele não passa de 40 minutos. Como normal, então, para qualquer pessoa. Né? Até porque tu não constrói músculos dentro da academia, né? Tu constrói músculos em casa. Então tu vai para a academia, tu cria uma lesão no teu músculo, na verdade tu está indo lá criando uma lesão, uma inflamação, e aí depois em casa, que o processo ali, a mágica, tudo acontece, né? Enquanto está te recuperando. Por isso que a gente fala, descanso, alimentação, né? Por que os fisiculturistas lá fora, eles são tão mais evoluídos do que a gente aqui, né? Porque hoje lá eles conseguem viver só disso. Então, o que eles fazem? Eles comem, dormem e treinam. Comem, dormem e treinam. Esteio ainda não vive. Esteio, Brasil, a questão do Brasil, o Rio Grande do Sul menos ainda. Não, Rio Grande do Sul nenhum que eu conheça, né? E eu estou já há bastante tempo, eu conheço bastante. No Brasil, poucos, dá para contar nos dedos das mãos, mas a única forma de tu se destacar assim, e ser competitivo a nível Mr. Olímpia é assim, é tu dormindo mais de 10 horas por dia, né? Tendo o mínimo de estresse possível, porque que hoje é difícil. É uma das coisas que mais mais complica para o fisiculturismo é o estresse, é o cortisol, esse hormônio, né? E trabalho também. O cara só pode fazer força na academia. Do resto ele tem que ficar tirado em casa, recebendo tudo das mãos e comendo e descansando. É assim que acontece. Que é assim que funciona a questão do fisiculturismo. Então, nenhum músculo nasce de um dia para a noite. Não acontece. Isso também não acontece. Tá. Tem uma questão, a galerinha erra muito hoje também aí, que eles
começam a treinar. Então, geralmente, quando tu começa a treinar, tu é um cara que não fazia nenhum tipo de exercício físico. Não. E aí tu começa a fazer musculação, né? Começa a usar algum suplemento, algum recurso ergogênico, tu dá uma explodida, fica grande logo, e aí eles pensam assim, pô, agora eu vou secar, vou definir e vou ficar igual o Lucas lá que treina 19 anos. Não vai acontecer, porque existe uma coisa chamada maturidade muscular, né? Então tu tem que... Aquele músculo aquela musculatura que tu ganhou, num curto período de tempo, tu vai perder num curto período de tempo. Tá? Então, tu tem que ganhar essa musculatura e tu tem que maturar ela por um certo tempo para o teu corpo entender que aquele músculo ali é teu. Porque senão depois, quando tu for secar, quando tu for tirar o excesso para definir, o teu corpo vai oferecer aquilo ali, aquele pouco músculo que tu ganhou, o teu corpo vai oferecer como fonte de energia para aquilo ali, entendeu? Então ele vai devolver. É exatamente o que a gente estava falando agora há pouco, lá da questão da cirurgia bariátrica, né? Exatamente, eu estava comentando na questão... O teu corpo tem memória, né? Tem. Tu sempre foi magro, ele vai lutar para que tu volte a ser magro. Tu sempre foi um cara gordo, fez uma cirurgia bariátrica, do dia para a noite tu tinha 150 quilos, apareceu com 80, o teu corpo, o teu corpo para ele sempre teve 150 quilos. Então ele vai lutar para que tu volte a ter os teus 150 quilos, entendeu? Então... Se tu não mudar o psicológico... Não, tem que dar tempo, tem que maturar os teus ganhos, a gente chama de maturar os ganhos, né? Então, que nem agora no meu off, eu competia sempre na categoria 85 e 90 quilos. Uhum. Eu tenho a pretensão de competir agora com 100 quilos, que são 10 quilos a mais. Para que eu consiga... Qual é essa diferença do 80, 90 para 100? Todos são bodybuilder, né? Que a categoria bodybuilder até 90 quilos. Agora eu vou na categoria bodybuilder até 100 quilos, eu pretendo, tá? São 10 quilos a mais de massa magra. É diferente de tu pegar assim, um cara com 2 pessoas normais com 90 e 100. 10 quilos de diferença quase não é visível. Exato. Né? Um pouco, agora, mais ou menos. Agora 10 quilos de massa muscular magra é muita coisa, entendeu? Então, para mim conseguir chegar nesses meus 100 quilos seco, eu preciso bater 120 no off. E tirar 20 para conseguir chegar mais ou menos ali, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o off. Se eu fizesse um off, por exemplo, a minha meta é 120 quilos, tá? Então, no meu off, vamos dizer que agora em julho eu bater 120 quilos. Se eu atingisse a minha meta 120 quilos em julho e começasse a secar já para baixar para 100, não ia mudar nada. Eu ia perder tudo que eu ganhei, porque eu não maturei aqueles ganhos. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu chegar em julho, bater minha meta de 120 quilos, eu tenho que me manter com 120 quilos por pelo menos 3 meses, que é o tempo para maturar esses quilos que eu ganhei, entendeu? Uhum. Aí depois eu começo a tirar devagar, graduativo, né, sem pressa, para daí sim eu conseguir chegar nos 100 quilos ali seco. Então é bem complicado. Assim, tu já fez uma loucura para alguma competição? Tipo, para emagrecer, para secar? Não, eu sempre fui. Como tem alguns que fazem uma, tipo, sauna ou se enrolam umas toalhas, fazem umas loucuras. Isso aí, na verdade, isso aí tudo, é o que eu falei antes, né, cara? Tudo vai depender da fase anterior. Tá? Se tu não for regrado na fase anterior, a galera também faz períodos muito curtos de dieta para ganho e para perda, né? Então, se tu quer secar em 2 meses, tu vai ter que pagar o preço para secar em 2 meses. Agora, se tu pegar e fizer tudo certinho para te secar em 3, 4 meses, tu vai... É tranquilo, entendeu? Então, eu acho que essa questão aí de sauna e toalha, eu acho que mais a galera que luta, assim, alguns. Eu já vi de luta, mas também já ouvi relatos também. Tem também que fazem, mas o bodybuilder, na verdade, o que é o grande problema assim, da gente quando a gente vai secar, quando a gente vai entrar na fase de definição, é fazer de um tudo para que a gente não perca músculo, né? Então é complicado. O teu corpo tem são as fontes de energia para o teu corpo. Quando tu vai fazer um exercício cardiovascular que a gente fala, tu vai caminhar na rua, tu vai emagrecer, o teu corpo ou ele vai ofertar gordura como fonte de energia, ou ele vai ofertar massa muscular, ou ele vai ofertar comida. Tá? Então ou ele vai usar essa comida que tu está comendo como fonte de energia. Como tu está comendo pouco, a tua dieta já é uma dieta bem restrita porque tu está querendo secar, tá? Então tem pouca caloria, né? Pouco carboidrato, que é o que nos dá energia também. O teu corpo vai usar ou gordura ou músculo, mas ele vai priorizar músculo sempre, porque tu já está com pouca gordura também, né? Então, catabolizar, que a gente fala que é esse processo, né? Que é perder massa muscular ao invés de gordura, é o grande terror da galera assim, do bodybuilder, né? Que a gente mais se preocupa. Então, se tu for fazer
usar essas estratégias mais radicais que tu falou ali de sauna, de sair correndo na rua que nem um louco, de botar a toalha, usar aquelas capas térmicas. Isso, tem as capas térmicas, isso O mesmo. que vai acontecer, cara? Tu vai perder musculatura, na verdade. Então, tu vai subir no palco definido, porém pequeno. E daí não é, o bodybuilder ele tem que ser definido e grande. Então, esse é o diferencial. Aí que complica. Raquel dos Anjos, quantas informações importantes, tá? Momento de informação, hoje foi lançado em Esteio o aplicativo Fiscalize.você. É um aplicativo que os cidadãos esteienses podem reivindicar melhorias para a sua cidade. Tá? Através dele também é possível encaminhar e monitorar solicitações aos poderes responsáveis. Vocês podem baixar pelo aplicativo Google Play ou a Apple Store, tá? Vocês podem é um aplicativo que tu também vai receber algumas notificações via SMS, tá? E é possível você reclamar na questão da ouvidoria do que precisa, alguma solicitação, identificar demandas, envio de registros, encaminhamentos, agendamentos e serviços para demandas. Então, vocês podem baixar, é fiscali.com. Hoje foi o lançamento no Salão Nobre da Prefeitura, com representantes do Executivo, Legislativo e a empresa responsável. Também ontem aconteceu aqui em Esteio o show, na Casa da Cultura Hip Hop, aqui em Esteio, aqui no bairro São Sebastião, a apresentação do grupo Xamã, do Jovem Xamã, do Rio de Janeiro. Tá? Ontem, então, o público teve... Já que em março foi 1 quilo, esse mês foi o Xamã e o próximo mês, novidades aí na Casa da Cultura Hip Hop, que também está com as inscrições abertas para as oficinas de DJ, grafite, dança e MC, até sexta-feira, 20 de abril. Tá? São 60 vagas, podem se inscrever jovens de 12 a 24 anos. Tá? Mais informações pelo facebook.com/CCHE ou pelo telefone 3783-6954. 3783-6954. A Casa da Cultura Hip Hop fica na rua José Guimarães 203, bairro São Sebastião, em Esteio, das 9 às 6 horas da tarde. Tá? Então tá aí essas informações da cultura hip hop que teve no final de semana em Esteio. Na próxima semana também vai acontecer, dia 28, a 24ª caminhada em homenagem a São Jorge, para quem é de religião de matriz africana, Ogum. Tá? Vai sair de frente da prefeitura até a casa de Mãe d'Água de Chapanã, na rua Lajeado, no bairro Centro, que já é tradicionalíssima essa caminhada em homenagem a São Jorge, que é lembrado dia 23, dia 19 é Santo Expedito para a religião católica. Então agora esse mês tem vários santos de devoção para quem é católico ou também de matriz africana. Tá? São 6 horas e 23 minutos, hoje 16 de abril de 2018. Lucas Brucker falando um pouco sobre a questão do fisiculturismo, malhação, competição, suplementos, enfim. Quem está nos acompanhando pela nossa live na página Jornal Destaque, podem ir lá, curtir, comentar. Quero também vir agradecer os mais de 9.282 seguidores, tá? E além das 8.642 pessoas que também curtiram a nossa página no Facebook. Depois vocês podem assistir no nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, e também no nosso site destaque.tv. Tem informações, tem notícias, tem o Jornal Destaque. Depois do programa Falando no Ar, vem o Hip Hop Sem Ladaia, com o William WG, que hoje é o aniversariante do dia. Tá? Então hoje vai ter bolo pro William. O William vai trazer o bolo hoje. Tá? E amanhã de manhã, às 10 horas, tenda da Lore, com a Lore Emanuele, enfim, toda a nossa programação até as 9h30 da noite, terça-feira, a gente vai seguir com a nossa grande programação. Bom, Lucas,
A gente já está quase se indo para o final. Qual é a dica que fica? Passa muito rápido. Cara, dica para a galera que quer começar no esporte, né? Hoje tá bem alta aí o fisiculturismo, tá? Hoje tem as categorias fitness, tu perguntou das mulheres, né? Isso. Hoje tem bastante espaço para as mulheres, né? Coisa que não existia antes, né? Antes existiam poucas categorias, a categoria que tinha mais destaque, que é a categoria que eu admirava e continuo admirando muito, é a bodybuilder feminino, que era mulheres com musculatura de homem mesmo, mulheres grandes, musculosas. A gente tem uma atleta aqui em Esteio que se destacou nessa categoria, que é a Lilian Souza, uma amiga minha, treinávamos junto, né? Hoje ela já está um pouco afastada, ela foi mãe novamente, ela já era mãe de dois filhos e mesmo assim competiu e se destacou e foi uma grande atleta. Mas daí teve uma filhinha agora, acho que recentemente, e está afastada. Mas ela era uma bodybuilder woman, né? Uma bodybuilder feminina, uma mulher que aí que os juízes lá no palco eles avaliavam? Musculatura, muita musculatura. Claro, um shape em formato de X, né? O bodybuilder tem que ter um shape, tem que olhar para o cara no palco, ele tem que ser o formato de um X, ombros largos, as pernas, né, assim, o formato de um X mesmo. As pernas finas. Não, na verdade não finas, elas têm que ser grandes. Os vasos laterais, que a gente fala que é a parte de fora da coxa. Elas têm que vir para cá, formar um X, vir para fora, né? Os adutores, que é a parte de dentro da coxa também, tá? Então o cara, quando ele para no palco, ele tem que parar com as pernas abertas. Só que tu vai olhar, parece que ele está fechado, porque elas estão tocando uma na outra, elas são grandes. E aí a cintura fina, e aí quando sai da cintura já para a linha abdominal, ela daqui para cá você insere a linha dorsal e vai lá nos ombros, lá vira um X. Então o cara vai formar um X. A mulher bodybuilder é a mesma coisa. Porém a IFBB, que é a federação, a maior federação aí de fisiculturismo no mundo, eles excluíram essa categoria, porque não era uma categoria bonita aos olhos, né? Não, era uma categoria que não era vendável. Não era vendável, né? Então, para as mulheres. Para as mulheres, né? Então eu não concordo, até hoje não concordo com isso, porque eu penso que existiam atletas que dedicaram uma vida inteira para chegar onde elas chegaram, e quando elas chegaram naquele nível, aí tiveram que abandonar, porque... Né? Então eles criaram uma outra categoria, que é o Women's Physique, que é uma categoria que as atletas teriam que regredir o shape delas para chegar naquela categoria ali. Algumas não quiseram fazer isso porque elas têm aquele espírito de monstro, aquela coisa toda, né? Bodybuilder na veia mesmo, que é aquela coisa que é o que eu tenho, que é sempre ser grande, treinar pesado. E aí quando a gente tem esse pensamento, a gente nunca vai querer regredir, né? Nunca vai querer dar um passo atrás. Né? Tu passou uma vida inteira caminhando para frente, tu não vai querer se caminhar para trás, né? Então elas abandonaram o esporte por isso. Mas hoje tem categorias fitness, que é a categoria que a minha esposa compete, né? Ela foi vice-campeã gaúcha em 2016 e também em 2017. Vamos trazer ela aqui para falar com ela. Ela é a categoria biquíni, que a gente fala, né? Que é uma categoria mais bem fitness, uma categoria de uma menina de um shape bem parecido com um shape de modelo, assim, né? Então um shape bem fitness mesmo. Ela compete mais, é um shape mais harmônico, né? Aí existem outras categorias também femininas. E masculinas tem a bodybuilder, tem as categorias clássicas e tem as men's physique, que é as categorias de bermuda, que é um shape mais parecido com aqueles caras de surfistas, né? Então tem essas categorias aí. Então hoje existem várias categorias para te entrar no fisiculturismo, mas sempre, quando tu for sempre pensar em competir no fisiculturismo, seja na men's physique ou seja no bodybuilder, uma coisa é para todo mundo, né? Tem que ser um cara disciplinado, tem que ter uma cabeça muito boa, né? Então a primeira coisa que tem que trabalhar é a tua cabeça, né? E não ser um cara que imediatista, né? Então tem que saber que vai levar um tempo para te chegar lá, tá? Então pode começar hoje, para quem sabe daqui a uma década ou um pouco mais, até um pouco mais, chegar a um patamar. Nas categorias fitness tu pode até começar hoje para competir daqui a 2 anos, vai depender muito da genética também, né? Tem a questão genética, tem caras que têm uma genética muito boa, que em pouco tempo já estão prontos para competir. Teve um período que eu fiz natação por programa de coluna e o professor dizia que eu achava estranho. Por que muitas vezes eu tinha problema, não era problema, mas era a questão do nadar, que eu não ficava boiando. Daí ele teve uma explicação e tem uma certa lógica. As pessoas com descendência afrodescendentes devido à massa óssea. Sim. Bem por isso que ele disse, tu nunca vai ver nas Olimpíadas um nadador negro. nadador, como, por exemplo,
há muitos vencedores de categorias de força, a maioria são negros. E aí, se tu for ver no físico, já do lado do fisiculturismo, os afrodescendentes eles têm uma certa vantagem, né? A fibra muscular é diferente. Exatamente. A estrutura óssea também, então eles são mais pesados, são mais largos. A estrutura óssea deles mais pesada é mais larga também, então eles se destacam aí no bodybuilder por isso também. Tem essa questão também, tem a questão genética também está bem ligado a isso, né? Mas a genética, eu sempre falo para todo mundo também, não desanima por questão de genética. Não dá para desanimar. A genética vai te fazer chegar lá, vai facilitar para te chegar lá, vai chegar lá mais rápido, tá? Mas isso não impede que eu, que não tenho a mesma genética que tu, que chegou lá mais rápido, chegue lá depois de ti e até te ultrapasse e seja melhor que tu, por eu ter sido mais dedicado que tu, entendeu? Então, poderia não ter essa genética boa para nadar, mas ser um cara muito dedicado, empenhado, acreditar em ti mesmo, ir lá e nadar e ganhar de muitos caras que tinham a genética melhor. Exatamente. Então, essa questão, depende muito de ti, sempre é tu que é o cara que vai determinar sempre se tu vai atingir o teu objetivo ou não. Então, se tu tem um objetivo seja ele só de ter um corpo bonito, né, ou competir no fisiculturismo. Até pela própria autoestima também, né? Tem a questão também de autoestima, tem aquela galera que quer treinar só porque quer ter um corpo legal, quer emagrecer, quer definir o abdômen, aquela questão toda. Seja qual for o teu objetivo, tu tem que baixar a tua cabeça, né? E todos os dias é ser repetitivo, todos os dias repetir a mesma coisa, é cansativo, por isso que muitas pessoas desistem, né? Então, eu sempre falo, fazer o que tu tem que fazer, sabe que tu tem que fazer isso, então tu tem que fazer isso todos os dias. Então, fazer todos os dias o que tu tem que fazer. Pronto, tu vai atingir teu objetivo, é certo, né? Tu traça uma meta, vai lá e todos os dias caminha em direção dela. Sem fazendo de tudo para que tu não tenha que dar passos atrás, não. Então, sempre caminhando para frente, né? Não cometendo erros, tu vai chegar no teu objetivo. Isso aí é certo, né? Todos conseguem. Se eu conseguir, eu falo para todo mundo, né? Falo para a gurizada hoje que me procura, os caras me chamam no inbox do Facebook, Lucas, como é que eu faço para chegar no teu tamanho, cara? Eu também peso 40 quilos, eu peso 50 quilos, como é que eu faço para chegar no teu tamanho? Eu acho que nunca vou conseguir. Me passa 15 anos, me passa aí a receitinha mágica. A popular receita mágica. E o que eu sempre falo para eles, cara, com certeza, se tu agir como eu agi, vou te passar agora tudo que eu fiz, tu vai ser muito melhor que eu. Porque se eu conseguir, naquele tempo, onde não tinha acesso a informação nenhuma... Não, né, isso tu está falando 99, 2000. Sim. A recém estava começando a internet de escada. Isso. Não tinha o aparato. Hoje o mundo está dentro do celular, antes não tinha. Conexão a 56K ali, que era o máximo que a gente conseguia com modem. Se tivesse um modem de escada, aquele US Robotics, que era o mais caro, né? Que era o mais caro, então, que quem tinha era o auge. Né? Tinha que conectar depois da meia-noite, aquela questão. Exatamente, depois da meia-noite pagava um impulso. Na época eu comecei, se eu quisesse ter alguma informação sobre fisiculturismo, eu tinha que ir na banca de revista. Comprar as Dificilmente revistas. tinha uma revista lá, eu tinha que encomendar essa revista. Exatamente. E aí eu ficava toda semana, eu pagava pela revista, depois ficava toda semana lá no cara da banca. E aí, chegou? Não chegou ainda. Às vezes levava um mês para chegar a revista. Hoje, cara, tu tem tudo aqui, entendeu? Tu tem então, tudo. a gurizada de hoje, eles, com certeza, se eles se dedicarem e fizerem a coisa certa, eles vão conseguir muito mais do que conseguir. É que hoje a geração é muito imediata. O problema hoje é esse. É o imediatismo. O imediatismo. Por essa coisa de estar aí aqui dentro, é uma coisa muito rápida. Eu quero para agora, para amanhã. O imediatismo e também e o turbilhão de informação que tem ali que o pessoal não sabe filtrar. Os caras me procuram. Também tem esse problema. Eu te mostrei ali, eu tenho 5 grupos de WhatsApp que eu administro. Cada grupo tem 260 pessoas. Que eu já não sabia como administrar tudo isso, mas tudo bem. Eu peço consultoria para pelo menos ali 10, 15 caras de cada grupo ali, são alunos meus de consultoria. E geralmente eles me procuram assim, Lucas, eu estou fazendo um off agora, eu quero fazer um cut, eu quero secar. Eu já vi aqui na internet, é só eu fazer isso. Eu falei, cara, se tu já viu, tu já sabe o que tem que fazer, porque está me procurando. Exato. Não, porque eu não sei. Não, então peraí, tá tudo errado que tu viu na internet, que tu acha que tem que fazer. Aonde que tu viu? Qual é a procedência? Daí, geralmente eles pegaram lá, jogaram no Google, a primeira fonte de informação que apareceu para eles ali, foi onde eles pegaram, leram, daí tem um texto desse tamanho, eles leram o primeiro parágrafo, ali leram mais um parágrafo no meio, e no final ali, e aí fizeram a interpretação deles da coisa e iam fazer. Não é assim que a coisa também funciona. Tem essa questão aí, cara. Estudar não é isso, né? Não. Estudar não é só jogar informação no Google e pegar a primeira coisa que vem. Não é. Então, acho que é mais isso, cara, é ter essa cabeça assim mais ser um pouco mais inteligente quanto a isso, né?
ainda existe aquela questão do preconceito que o maromba é burro, todo maromba é burro. Todo maromba é burro, que daí sai pra rua, sai batendo, daí tem medo, não vou chegar perto dele, porque olha o tamanho dele, ele vai bater, tem muito ele disso, agressor. A gente ouve muito, quando a padaria comprar pão, eu falo, cara, me dá 3 cacetinhos aí. Te dou até 4 se não me bater. Aquela coisa assim, sabe, a brincadeira. Que tu não sabe até que ponto é brincadeira ou o que tá falando sério, que daí tem que quebrar esse estigma, né? Uma coisa que eu sempre falo pra galera assim, o bodybuilder, o fisiculturista, o maromba, se ele tem um corpo legal, se ele se destacou no esporte, ele nunca vai ser um cara burro, porque para ti conseguir fazer o que a gente faz, tu tem que entender muito de anatomia, Sim. tu tem que entender muito de nutrição, né, fisiologia, tu tem que entender de tudo. Olha, tu é um profissional praticamente de educação física, de nutrição, claro, enfim. Hoje eu monto Só falta o diploma, sim, porque... o conhecimento empírico eu tenho de todos. sobra, né? Mas claro, também o conhecimento teórico, né, a ciência, aquela questão toda ali também é muito importante, só que os dois têm que andar aliados, né? Sim. Então é meio complicado chamar um bodybuilder, um fisiculturista de burro, né? Não tem. É o que menos tem, né? É o que menos tem e também não sai batendo por aí. Não, também não existe. Stanislau Araújo está acompanhando o programa, Andressa Vieira já tinha falado, Pablo Kerber, Pamela Souza, Danilo Lima, a esposa está prestigiando. Também está convidada para vir aqui para falar do teu trabalho, que é ligado também. Compete na... Só que daí já é uma categoria. coisa mais... numa outra categoria, né? Danilo Lima, isso aí. Então é Michele, Janaína, Kátia, Kathleen, Paulo Schenck também, a Ana Maria, a Raquel Goulart, Lucas Souza, a Clarinda Vinck, tá? Tatiane Miranda e esses aí, minha gente. São 6 horas e 36 minutos. Muito obrigado pela tua vinda. Eu te agradeço, cara. Seja Prazer sempre te bem-vindo, igualmente. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Os nossos microfones estão à disposição. Qualquer novidade, qualquer trabalho, competição agora, tem alguma... A princípio, se tudo der certo com essa preparação que a gente está fazendo aí, final do ano, eu compita. Mas vai depender, como eu falei, né? Sempre tudo depende de como vai resultar esse trabalho todo aí que a gente vem fazendo desde o final do ano passado, né? Eu queria, se pudesse, deixar aqui para o pessoal minhas redes sociais, se o pessoal quiser me seguir lá no Instagram. No Instagram é atleta_Lucas Brucker, no Facebook é Lucas Brucker e no YouTube lá tá como Lucas Brucker lá, ou Protocolo 365. Sim. Se tu jogar das duas formas vai aparecer para ti. Tem página no Facebook, Protocolo 365 também, tem a página no Facebook Atleta. Não tem como dizer que não encontra. Achar é fácil. Jogar Lucas Brucker vai me achar ali. Tá. O Lucas Souza disse: receita mágica, dedicação, persistência e paciência. Isso aí, né? Eu acho que é a receita para tudo na vida. Para tudo na vida é isso aí. Tá. Né? E o Paulo Schenck também, tá? Mandou um abraço, parabeniza pelo teu trabalho também. Obrigado. No pen, no grano. No pen, alguém. Isso. Sem ganho. Isso. Então tá aí. O Paulo, que é de Sapucaia. O Paulo que faz algumas polêmicas no Facebook às vezes, Paulo. Mas é gente boa, tá, Paulo? Então tá, gente, o programa tá ficando por aqui. Daqui um pouco tem Hip Hop Sem Ladaia com William WD, o aniversariante de hoje, tá? E amanhã, 10 horas, Tenda da Lore, 5h30, Papo de Terça com Edson Santos. E depois Resenha Esportiva com Edson Santos também. E às 8h30, Reprograme Sua Mente com Rafael Colombo. Tá? E, enfim, sigam com a nossa programação. Muita música, diversão, entretenimento e alegria. Fique conosco, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Beijo, galera.